Vez. Oi, gente. Sou o Greg. Estou aqui com Thaís Targino, minha companheira, e estamos aqui fazendo um show de Crypto Disrupted em português. E estamos aqui para falar de criptomoedas e o blockchain, o Bitcoin e coisas assim, e dar essa informação à gente brasileira. Então, Thaís, graças por estar comigo e se introduzir. Obrigada, Greg. Primeiro, eu queria agradecer muito por estar aqui representando o Brasil. Eu estou muito orgulhosa. O Greg é americano e essa interação entre americanos, brasileiros e outras partes do mundo que a gente vai ter aqui no show é muito legal. Esse é o primeiro de muitos vídeos, eu espero. Obrigada pelo convite. Tá legal, não. Eu gosto muito do Brasil. Passei alguns anos quando eu era mais jovem. Aí isso é porque falo português, mas é bem mesclado com inglês e espanhol. Então, me desculpa, mas vamos falar disso. E Thaís vai me ajudar quando atrapalho com as palavras. Vou. Eu era um militar americano gosta de fazer guerra, então o governo me mandava para Iraque e Afeganistão muitas vezes, e também passei em Egito por a revolução deles. Eu também saí do Israel por os conflitos deles, e eu fui sair do governo para ajudar a gente, porque eu vi que os governos estavam matando gente que deveria proteger. E eu comecei meu próprio empresa, saí do governo e fui para a Colômbia para ajudar no processo de paz lá. E, por enquanto, Ebola chegou à África. Eu e minha empresa foi para Ebola ajudar a gente a construir os hospitais. E depois de Ebola, comecei a construir esses redes elétricas que se funcionam de basura, de basura da gente para entrar essas máquinas que cria eletricidade, corrente. E é muito difícil este tipo de trabalho e não ganho muito dinheiro. Não ganho dinheiro de nenhum. Estou perdendo dinheiro. Então eu fui para o São Francisco, onde tem muita gente técnica, e encontrei com um companheiro de negócios que me ensinava sobre cryptocurrency, o blockchain, e comecei meu próprio cryptocurrency que ajuda com eletricidade verde. E estou também ajudando outras pessoas a criar suas moedas, outras empresas ganhar dinheiro para fazer coisas que querem fazer. E isso que eu encontrei com Thaís, pesquisando estas empresas, e encontrei com ela e falei, bom, vamos explorar o que é o cryptocurrency em Brasil. E ela me diz, perfeito, vamos fazer. Então, em português. Em português, em inglês. Então, nos diz, Thaís, sobre ti, como você chegou a saber de cryptocurrency e o que está fazendo, sua educação, onde está vivendo, coisa assim. Eu sou brasileira, moro no Rio de Janeiro. Eu sou economista. Trabalhei durante muito tempo da minha vida, muito longa, com construção civil. Até que eu comecei a estudar sobre investimentos em Bitcoin. E, a princípio, o meu interesse era realmente um lucro, né? Que acho que é o que a maioria das pessoas hoje aqui no Brasil, pelo menos, procuram, né? E eu percebi que para que eu tivesse sorte nessa empreitada, eu teria que aprender um pouco da tecnologia, o que viria por trás disso. Foi quando eu comecei a pesquisar sobre blockchain.
que é uma parte, é uma estrutura para o Bitcoin, né? A partir do blockchain você consegue fazer outras coisas parecidas com Bitcoins ou completamente diferentes do Bitcoin. Foi aí que eu comecei a entrar mais a fundo nesse assunto. Eu comecei a pesquisar e durante essas minhas pesquisas eu percebi que em português tinha uma deficiência muito grande. O material para leitura, para estudo, porque isso tudo não passa de leitura, né? Basicamente isso. Você não precisa ser profissional em ciência da computação, mas se você souber ler, você vai ter bastante sucesso. Só que em inglês aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade, né? Não é toda a população que consegue falar os dois idiomas, né? Inglês e português. E quando começou a pesquisar, você estava googlando, fazendo pesquisas em Google, e não encontrava coisas em português, então tinha que googlar em inglês e pesquisar. Exatamente. A primeira coisa que você faz é colocar no Google, né? E ali você vai ver uns 3 artigos, 5 artigos, talvez hoje um pouco mais, mas muito pouco em relação ao que você tem fora daqui, nos Estados Unidos, Europa, Ásia. Foi aí que eu decidi, eu conheci uma pessoa durante essas minhas pesquisas sobre Bitcoin, eu entrei num grupo do Telegram. Telegram é um grupo como o do WhatsApp, só que tem a possibilidade de ter uma quantidade maior de pessoas. Então, é muito utilizado para as pessoas que estão pesquisando sobre criptomoedas, investimento, quando comprar, quando vender, o que as pessoas estão comprando. Eu conheci essa pessoa, o Antônio, e ele me convidou para escrever sobre o que eu soubesse, ou fazer tradução, para poder explicar em português do que se tratava o assunto, que fosse uma introdução. E foi aí que eu levei ainda mais a sério, que eu comecei a escrever, a gente tem um blog junto. Hoje em dia não funciona tão bem assim, a gente precisa escrever mais, a falta de tempo, né? Tomou conta da minha vida inteira. E eu comecei a trabalhar com o blockchain. A minha área é de finanças e, a princípio, se você parar para pensar, se trabalhava com construção civil, o que tem a ver com blockchain? Mas tem muito a ver, assim. Eu via no meu trabalho muito, muito burocrático, muitos custos, custos com papel, com contabilidade, com relatórios que você faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes o mesmo relatório. Consumia muito meu tempo. E eu comecei a ver que o blockchain teria a possibilidade de alterar e melhorar o meu trabalho ali, as coisas que eu fazia. Eu ainda cheguei a montar um modelo de algumas coisas que eu acharia que o blockchain deveria ser introduzido na minha empresa e cheguei a apresentar para um dos diretores. Só que cheguei a tentar. Porque o meu trabalho na construção civil, na área financeira, era enviar a gente trabalhava com pessoas estrangeiras, com pessoas de fora, que queriam construir um prédio aqui no Brasil, construir uma casa. E era extremamente burocrático enviar as notas de pagamento, o cliente não sabia o que ele estava pagando. E aí eu tentei bolar um jeito de que isso fosse um pouco mais fácil, que a empresa chamasse um desenvolvedor para desenvolver isso, mas foi sem sucesso. E nesse meio tempo, eu fui convidada para fazer uma pesquisa sobre criptomoedas, quais as empresas que utilizavam criptomoedas ou que tinham algum produto baseado em blockchain. Essa pesquisa foi apresentada para o banco
para o Banco do Brasil, é o maior banco da América Latina. Durante essa pesquisa, eu me interessei pelas ACOs. Eu comecei a fazer contato com os times, por conta dessa pesquisa, fazendo algumas perguntas, e fui olhando diversos projetos em diversas áreas da energia, como você, tem projetos na área da construção civil, tem projetos diversos na área de saúde, e eu comecei a me interessar e achar que eu poderia trazer isso aqui para o Brasil. E para a gente, eu quero parar um pouquinho e falar que tem uma função do blockchain que a gente pode criar moedas. Essas moedas se pode vender a todo mundo e ganhar dinheiro já. E uma maneira de ganhar dinheiro para uma empresa, não dinheiro, capital, para fazer uma coisa, não é só para dar-nos para a gente diretamente. E esse que está falando, e em inglês se chama ICO, Initial Coin Offering. So, uma Oferta inicial de moeda, exatamente. Isso. E você está mesclado com quantos? Dois que eu já vi. Dois ICOs que são de empresas de Europa. Sim, fala um pouquinho disso, esses dois. Eu comecei com um projeto em que tinha um brasileiro, que tinha um jogador, Roberto Carlos. Ele era... Quem conhece um pouquinho sobre esse ICO, existe algumas pessoas no time, né? Tem o fundador, que é o ICO, fundador, que é o CEO. Tem um pessoal do marketing, tem toda uma estrutura por trás, né? Desenvolvedores. E as pessoas que estão à frente do time são objeto de pesquisa, né? Quando você, assim, a gente recomenda quando você for procurar, que você quiser investir, que você invista o seu dinheiro em um time que já tem algumas pessoas conhecidas, que estejam envolvidas na comunidade das criptomoedas, pessoas que estão envolvidas em outros trabalhos sérios, né? Porque é muito complicado você colocar seu dinheiro numa coisa que você não conhece, né? Claro. Eu participei desse projeto chamado Sportfi, que tinha o Roberto Carlos, um jogador brasileiro. Me interessei ainda mais e comecei essa empresa da Estônia, que é um país friendly, né? Com as criptomoedas. Tem uma jurisdição, não sei se fala, mais amigável. E os projetos, os projetos são um pouco curtos, né? Nessa fase de venda, geralmente dura em torno de duas semanas. Participei dessa fase inicial e daí eu comecei a entrar em outros projetos. Hoje eu trabalho com um projeto chamado IPChain. É uma base de dados para patentes. Se você quiser provar a idoneidade, a autenticidade de alguma obra sua, alguma coisa de sua autoria, seja musical, fotografia, documentos jurídicos, você tem a possibilidade de gravar nesse blockchain e ele poder ser aberto e visualizado ao redor do mundo, que essa é a intenção do blockchain, né? Ser transparente, incorruptível, você não tem como alterar dados algum. E mais depois a gente vai explicar tudo isso, pero eu quero dizer que uma coisa que todo mundo está falando que o blockchain vai trazer é o final do advogado. É bom, sabe? Porque a gente pode fazer código de computadora que esse tipo de contrato que nós necessitamos mais advogado. Esse projeto que você está fazendo, eu já li o papel do conceito deles, e é assim, cortando os advogados fora deste negócio de, como se diz, intellectual property.
a propriedade intelectual. Isso. So, então, ah, eu vi esse bom projeto para ajudar a gente que cria a ter representagem legal. Sabe, somente anteriormente era só a gente rica que podia ter Os custos advogado. são altos, né? Os custos para Isso. publicar uma patente, você precisa de advogados e você corre o risco de, infelizmente, algum acidente que aconteça e perder o servidor, perder os seus dados. Você tem tudo isso perdido, no blockchain traz uma nova possibilidade. Isso. Redução de custos. E a ideia de que não necessitamos dinheiro para ter justiça. Isso é muito importante de saber do blockchain. E anteriormente necessitava dinheiro para ganhar justiça. Justiça. Mas eu gostei demais deste projeto por causa disso. Está ajudando a gente, não ajudando o rico. E o blockchain para da gente. É para ajudar a gente a chegar ao capital para fazer coisas. Então, eu acho que é muito bom esse projeto. Eu gosto muito. Como se chama de novo esse blockchain? IP Chain. IP Chain. IP Chain. E o chain em inglês é corrente. Esse é que a gente tem que saber. Mas, sabe o que necessitamos fazer? A gente tem que fazer um outro show que dá um list de palavras associado ao blockchain e dá o que significa. Em português. Em português, o que é. Então, todo mundo pode saber. E o meu trabalho do meu trabalho nesse projeto é a tradução em português, né? A gente tem o white paper em português. O white paper, para quem não sabe, é como se fosse um documento do projeto. Ali tem todas as instruções, todas as informações sobre a venda, sobre que direito o token irá te dar, se você terá direito a algum bônus, tudo. Um time coloca tudo ali dentro do white paper. Então, esse documento é de extrema importância, né, que você consiga ter em português para que você possa entender o que você está comprando, né? Por isso que não é só eu aqui nesse time, por exemplo, em outros também, é comum que tenha turcos, alemães, russos, para que você possa espalhar ao redor do mundo sem ter toda essa burocracia de uma companhia. Você tem que falar com vários setores para chegar a um determinado lugar, né? Que é difícil também, porque a gente pode pôr as palavras no Google Translate e traduzir palavra por palavra, mas primeiramente, não tem palavras para essas palavras em outros idiomas porque são novos e também para traduzir o sentimento e tem que ter um entendimento da cultura da gente que está tentando comunicar. E então, não é português, é brasileiro. E tem que traduzir estes papéis em brasileiro, não somente em português. É muito bom esse tipo de obrigado por fazendo isso. E auxiliar os investidores, né, em dúvidas. Geralmente os times utilizam Telegram. Ali no Telegram você pode conversar com o time, ter contato com as pessoas que estão desenvolvendo o produto para que você possa retirar suas dúvidas. E eu faço parte desse chat e respondendo as dúvidas dos brasileiros e também apresentando para parcerias, para advogados que não têm conhecimento ainda sobre o que é. E dá para perceber que tipo de brasileiro está pesquisando? São jovens, são homens, são mulheres? O que está pesquisando? A maior parte das conferências, feiras, a gente tem nesse triângulo
Rio, São Paulo e Minas Gerais, que são 3 estados brasileiros aqui no sudeste do Brasil. Pessoas do Brasil inteiro compram bitcoins, tem dúvidas. Aqui no Rio, a gente tem um vendedor de pipoca que vende pipoca e você paga com Bitcoin. Ah, tem brasileiro, né? mas o problema é que tinha uma pizza que alguém comprou anos atrás de Bitcoin. Esta pizza não custa como 10 milhões de dólares. É porque a Bitcoin não está no lugar onde a gente deve comprar pipoca. Porque esse tipo de pipoca vai ser milhões de dólares aqui em 5 Vai anos. ficar caro, né? Vai ficar Demais, caro. demais. É mesmo assim, porque eu pedo a gente dar-me dinheiro em criptomoedas para o trabalho que eu faço, mas ninguém quer, porque não é 7 milhões ou thousands. Algum dia talvez seja muito mais de este tipo de dinheiro se eles me darem Bitcoin agora. Então, há coisa, porque é novo, começa o princípio disso, então. Nunca se sabe, né, do futuro. Eu também eu me arrependi de muitas moedas que eu vendi. E tem um lado interessante desses projetos, né? O time, por exemplo, eu não tenho problema de falar, o time inteiro recebe em token. Então, eu estou fazendo esse trabalho e automaticamente você tem que confiar, né? Porque se você não confia no time, se você não confia que aquele projeto é legal, você vai ser pago em token e o token não vai valer nada, né? Então, e também para os empresários, né? Que precisam de um time, de uma mão de obra, eles vão ter um acesso a essas pessoas facilitadas porque eles pagam um token no final das vendas. Geralmente é isso que acontece, né? Não quer dizer que necessariamente você tenha que fazer isso. Mas E é tão novo que a gente esses grupos e times estão fazendo ICOs, ofertas, e depois tem que fazer. Então, ganhando dinheiro no princípio é uma coisa, outra coisa é para fazer negócio que quer fazer. E esse que você está fazendo é para ver o futuro e dizer, este time pode fazer o que querem fazer. E também tem outras coisas. Eu sou americano e o governo americano está outro lado sobre criptomoedas. Então, tem gente lá fora dos Estados Unidos, vocês são americanos e tem um governo que não sabe o que vai fazer semana que vem. E eu tenho que, mas a gente pode fazer, blá, 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 e sabe, E foi uma grande preocupação, né? Os Estados Unidos e a China, todo mundo, acabou, e permanece, né? esse porque esses lugares como Estônia, Bielorrússia, Suíça. Ucrânia, Suíça grande, são esses lugares, aqui mesmo. E a Caribe também, Bahamas, querem ser um lugar de criptomoedas. E é legal, bom. O americano tem que fazer coisas direitas ou todo mundo vai, crescer melhor que a gente. Eu tenho um amigo americano e a gente sempre comenta. E o que ele faz, uma dica, o que ele faz é, se for um token da Ethereum, baseado em Ethereum, você entra fica atento, né, à hora em que os tokens vão começar a serem vendidos nas exchanges. E na Etherdelta você pode comprar o token por um preço parecido com o preço de venda dos tokens. Você precisa ser rápido, né? Precisa estar logado para que você possa fazer essa compra. E você também provavelmente não, você não irá receber os bônus, né? Porque quando você se antecipa, né? Quando você participa de uma pré-venda, por exemplo, a IPChain é
uma pré-venda, que começa agora no dia 24 de março. Em média, são 2 semanas. E aí acaba, e aí entra a ACO. Então, tem uma pré ainda em que você recebe mais bônus. E a ACO que você recebe um bônus um pouquinho menor, você entrou um pouquinho depois. E quando chega as exchanges que você não recebe bônus nenhum. Mas, ao menos, o preço vai estar um pouquinho mais parecido com... Tem muito americano fazendo isso, americano, chinês, dando um jeitinho de burlar. Bom, bom. E você é uma ambassadora do este mundo de criptomoeda e muitos brasileiros vão ganhar muito dinheiro por causa das opiniões e expertise, experiência e conhecimento que você tem, e a gente vai levantar esta mensagem a todo mundo. Então, eu acho que esse é um bom primeiro show da gente. Eu acho que é o mais chique do show da Xuxa. E, e aí, obrigado por ter meu companheiro ou companheira, e vamos trazer esta grande ferramenta à gente brasileira. Obrigado de novo e até a próxima vez. Obrigada, Greg. Eu estou muito feliz de estar aqui. Espero que seja o primeiro de muitos. Tá, legal. Tchau. Tchau.